E aí, Arc7, tudo bem com vocês? Depois de uma eternidade, a Bonita aparece aqui, né? Como quem não quer nada. Acho que faz uns 6 meses que eu não venho aqui fazer um vídeo. Mas hoje eu vim trazer um vídeo especial e muito pedido lá no Instagram, que é o vídeo sobre o meu projeto desse semestre, desse sexto semestre que terminou faz pouco tempo. Então aproveita e já me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui aparecendo @arc7, para que vocês possam acompanhar todo o semestre, todas as dicas, todas as coisas que tem por lá. Também já curte e compartilha esse vídeo com os amigos para ajudar o canal a crescer, porque eu prometo que dessa vez eu não vou sumir pela eternidade. Vocês sabem, né? Estudante de arquitetura às vezes tem a vida meio complicada, mas eu prometo que eu não vou sumir. Mas vamos ao que interessa, né? Porque eu sei que vocês vieram aqui para saber mais sobre o projeto, para entender um pouquinho mais, para ver o resultado final. Então, solta a vinheta aí e vamos começar a explicação. Bora lá! O projeto arquitetônico desse sexto semestre era para desenvolver um mercado gourmet. Então a gente precisava criar um mercado gourmet aberto, já levando em consideração a questão de como seria a vida pós-pandemia. E aí que todo mundo da turma ficou meio intrigado assim no começo, por conta que a gente associou que o mercado gourmet fosse uma feira livre, sabe? Como aquelas feiras que tem, que são abertas e que vendem verdura, fruta, essas coisas. Porém, não era assim a ideia do mercado gourmet que os nossos professores estavam falando. E a gente teve que pesquisar mais sobre o conceito gourmet, o conceito de mercado gourmet e o conceito aberto, para entender melhor sobre qual era o tipo de projeto que a gente ia desenvolver. E mostrando aqui rapidamente para vocês, né, com minha pranchetinha e todas as anotações desse semestre sobre o projeto. A ideia gourmet está reservada a paladares mais avançados, com experiências mais elaboradas, tem ascendência francesa e o significado original, né, designava aos bons apreciadores de vinhos e boa comida. Falando sobre o conceito aberto, né, é aquele conceito, né, de espaços onde você tem uma livre circulação entre ambientes, espaços onde você tem uma conexão com a natureza. Então, basicamente, era essa a ideia que a gente precisava ter para o nosso mercado. E qual foi a minha primeira ideia de projeto inicial? Depois que eu li sobre o conceito gourmet, depois que eu entendi melhor o tema, eu pesquisei sobre a questão, né, do uso e ocupação do solo, em relação ao plano diretor. Existem umas leis específicas para aquele bairro que eu ia trabalhar o projeto. E tive como inspiração, primeira inspiração para o meu projeto, o Mercado do Sal, que é aquele mercado que tem lá em Curitiba. Achei super legal a pegada dele, né? Ele é todo feito de container, né? Então todos os restaurantes dele tem container, uma estrutura de aço bem legal. Também ele tem uma praça bem grande no meio, tem uma área aberta, tem uma área fechada. E a minha primeira inspiração foi nele. Lembrando que só foi uma apresentação para mostrar, né, mais ou menos o que é que eu queria. Porém, eu bati com a cara logo no início, isso porque esse bairro, ele é um bairro de preservação histórica. E tem algumas coisas nesse local e inclusive nesse terreno que, de acordo com uma outra lei que não está no plano diretor da cidade, nessa lei específica, todas as árvores que tinham dentro do terreno da construção não podiam ser retiradas nenhuma, minha gente. Eu tinha tirado acho que umas 3 ou 4 árvores para ser reimplantada em outras áreas do terreno, para poder eu conseguir fazer o aproveitamento com essa ideia inicial que eu tive de fazer containers, fazer um mezanino com um pé direito duplo. Só que eu tive que eliminar essa ideia por conta que eu estava invadindo o espaço das árvores naquele local em questão. Então eu abandonei aquela ideia, os professores disseram que eu tinha que pensar para conseguir encaixar o projeto dentro do espaço livre, onde não tinha as árvores em questão. E daí que aconteceu até um bloqueio criativo, que por uns dias eu fiquei sem ideia nenhuma de como é que eu ia conseguir desmembrar, entender melhor como aproveitar aquele espaço. Depois de pensar e pensar muito e não chegar em uma solução que eu conseguisse resolver,
aconteceu a coisa mais engraçada desse semestre, mas que serviu de aprendizado para mim. Simplesmente um dia, né, depois que as coisas começaram a abrir, a poder sair de casa com o uso de máscara e tudo mais, fui parar no Mercado da Torre, que é um mercado que tem aqui em Recife e é um mercado gourmet. E aí eu fiz assim, vou aproveitar que eu tô aqui, né? Então vou tirar a foto, vou olhar o espaço, vou ver como funciona, quais são as necessidades para poder tentar entender. Mas isso foi uma coisa que foi um divisor de águas para mim, para eu melhorar toda a ideia do meu projeto. E uma chave virou. Essa também é até uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês forem fazer projeto arquitetônico ou qualquer outro tipo de projeto, visitem um local, né, que vocês estão fazendo projeto, seja um hospital, seja um cinema, seja lá o que for. Tentem entender a vivência, tentem olhar como usuário, tentem olhar como funcionários daquele local, porque vocês vão ver que a sua percepção de como você vai projetar aquele lugar, sem você ir no lugar, e sua percepção de você projetar aquele lugar depois que você vai lá e depois que você conhece e entende, é totalmente diferente. Eu tive a ideia então de pegar o espaço onde podia ser construído, criar 2 volumes. O primeiro volume sendo um volume menor, onde ficaria concentrado todos os mini restaurantes. Lá eu coloquei hamburgueria, pizzaria, açaiteria, sorveteria, um bar e também um restaurante de comida japonesa, já que eu vi que eram as coisas que eram mais procuradas no mercado que eu fui. Do outro lado, eu fiz um volume maior e nele eu abriguei uma grande loja onde pudesse ser vendido vinhos, queijos, tivesse uma padaria, um local onde você pudesse comprar, né, um produto orgânico, alguma coisa mais gourmetizada, mas que você não consumisse no local, diferente dos restaurantes, que você levasse para casa para consumir. E assim chegou nessa primeira ideia de projeto, que foi a primeira ideia de projeto que eu entreguei. Eu fiz também uma coberta, né, meio que em V, como era um estudo preliminar. Me perdoem, porque o volume não tá 100% bonito nem perfeito, mas eu fiz uma coberta em V para quebrar um pouco, né, da linearidade, do paralelismo que existiam nos 2 volumes. Criei uma praça central, onde as pessoas pudessem transitar e conseguissem ver tanto de um lado do mercado até o outro, era a entrada principal. E assim eu entreguei o meu projeto. Tirei 8, consegui tirar 8, os professores gostaram. Eu também entreguei o meu conceito e meu partido. Como era um estudo preliminar, os professores entenderam e não exigiram que tivesse muitas coisas elaboradas, já que a gente estava no processo de ideia inicial, para depois sim a gente chegar em um nível de anteprojeto, com um projeto mais bem apresentável, para mostrar eles. Vamos para a terceira parte, a terceira evolução do projeto, que foi já a fase do anteprojeto. Nessa terceira fase foram tantas emoções, como diz o Roberto Carlos, né? Faltavam 2 semanas para a entrega final. E aí o meu professor veio com a bomba do século, porque ele simplesmente chegou para mim e falou assim: olha, tá faltando coisa nesse seu projeto, tá faltando coisas do programa de necessidades. E eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, o que é que tá faltando? Eu não tô entendendo, porque o que vocês disseram que tava errado, eu tentei corrigir. É que vocês chegam agora pra mim e falam que o projeto sim tá errado. Mas aí, né, não tive muito o que reclamar. Concordei que eu precisava fazer e lá fui eu fazer. Me chorei, me desesperei, fiquei um pouco irritada. Sei que foi esse problema que mudou toda a história do meu projeto, eu posso dizer assim. Eu simplesmente coloquei na cabeça que faltavam 2 semanas, que eu precisava reajeitar o projeto, que eu tinha que fazer o projeto todo no Revit, que eu não podia errar nada e ter que mandar para o CAD para poder consertar algum erro meu, e que eu precisava fazer certas coisas que eu queria fazer desde o início, que vocês vão entender daqui a pouco o que é, mas que tinha que ser diferente. Mexendo um pouquinho aqui, mexendo um pouquinho ali, simplesmente chegou ao resultado final. Eu mantive, né, a ideia dos restaurantes de um lado, até porque o próprio professor falou que a ideia era muito legal de ter 2 volumes, um paralelo ao outro, ter uma grande praça no meio, mas que precisava apenas dessa mudança
de ideia para poder colocar os boxes. Então, o que é que eu fiz? Eu mantive os restaurantes, todos um do lado do outro, e do outro lado, onde só tinha a grande loja, na parte de baixo, né, no térreo, eu criei 5 ou foi 6 boxes. E também fiz as alterações que foi pedido, né, de trazer a administração do mercado, que antes estava dentro da loja. Ajeitei os banheiros, tudo que foi pontuado até então. E criei no primeiro andar a loja principal, a loja âncora, que já existia, com um mezanino, todo bem legal, né? E já com a ideia de construção em alvenaria, porque eu abandonei real a ideia de fazer uma construção com containers de inspiração no mercado sal. Daí que chegou a hora e a parte da coberta, né? De criar a coberta. Desde o início do meu projeto, eu sempre quis criar uma coberta em estrutura metálica, algo em forma de um arco, já para quebrar, como eu falei, o paralelismo, a linearidade que tinha, já que eram 2 volumes retos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês o vídeo que eu usei e eu consegui fazer uma coberta maravilhosa para o meu projeto. Depois que eu fiz a coberta, aí chegou a fase final. Precisava arrumar uma forma de deixar os meus pilares segurando aquela coberta enorme, porque senão como é que ia ser sustentada aquilo? Ela até então estava lá no Revit, mas estava só flutuando. Veio a ideia, né, de criar pilares em forma de V, que já era uma concepção da primeira entrega, que foi criar pilares em forma de V. No começo eu só queria deixar alguns pilares centrados, né, então tipo afastados assim. Pelo projeto, eu mostrei esse projeto numa última orientação para os meus professores e eles deram a ideia, coloca pilar em toda a fachada, pegando toda a coberta, que vai ficar muito legal. E assim, entreguei o meu projeto, expliquei sobre o conceito e sobre o partido dele. O conceito foi promover a permeabilidade visual, a identidade local, a dinamicidade e a leveza. E o partido, né, trazendo esse conceito, a permeabilidade visual se desenvolveu onde pudesse existir uma conexão entre o interno e o externo. Então assim eu consegui criar espaços, né, onde as pessoas poderiam ter essa transitação do lado exterior para o lado interior. A questão da identidade local foi que eu mantive um gabarito baixo e trazendo elementos construtivos como o cobogó, que são elementos locais aqui de Recife. Aí também teve a dinamicidade. A dinamicidade se deu por conta das fachadas em forma de V, trazendo, né, um jogo bem legal, como se fosse um zigue-zague, uma brincadeira assim, e também com alguns brises na sua frente. E também a leveza que veio da coberta, aquela coberta que com os pilares em forma de V sustentando ela, dava um ar bem leve, balanço, que você olha assim, parece que ela estava flutuando entre os volumes e ajudando na questão, né, da ventilação e da insolação do local. Depois disso tudo, como eu falei, entreguei o projeto, esperei uma semana mais ou menos e meia para poder receber a nota, e aí veio a surpresa que eu acho que eu não esperava. Eu sabia que provavelmente eu poderia sim tirar uma nota boa, que eu poderia tirar um 7, um 8, porque realmente o projeto estava muito legal. Todo mundo que viu gostou, elogiou, achou muito bonito. Eu fiz todo o checklist do ArcSet que tem lá no Instagram para quem quiser salvar. Porém, eu não esperava mesmo que eu ia tirar 10. Minha gente, eu tirei 10 nesse projeto. E pra mim foi incrível, porque eu nunca tirei 10 em projeto na vida, e a forma que esse projeto foi conduzido, que eu fiz umas 3 mudanças, né, de ideia de projeto, mas foram mudanças cruciais para que eu conseguisse desenvolver um projeto que ficou muito legal e que os professores gostaram bastante. Um projeto que eu acho que se ele fosse executado ficaria muito bonito. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir bastante sobre tudo que foi o projeto, como
eu pensei como eu fiz, até mesmo para que vocês, né, que vão fazer, caso façam um projeto de mercado gourmet, tenham a ideia de como pode ser feito. E eu vou deixar vocês agora com um videozinho bem rápido, caminhando e acompanhando como é o projeto em si, como foi que ele ficou. Então, um beijo para vocês. Feliz ano novo, né? Porque eu voltei agora depois desse tempo todo, mas esse vai ser o último vídeo de 2020. E até ano que vem, como eu falei pra vocês, prometo que não vou sumir e eu vou trazer muito mais vídeos legais aqui pra vocês e trago também dos próximos projetos que tiver. Beijo e tchau, e acompanha o vídeo aí.